Estamos então aqui para dar continuidade às nossas conversas abertas, mais em detalhe sobre os arquivos na sociedade, inclusão e representação nas práticas arquivísticas. E considerando esta temática, que, enfim, nos é lançada pelo Conselho Internacional de Arquivos, pensámos então em convidar aqui o Dr. Ricardo Branco, que eu passarei a apresentar, e a doutora Sandra Chaves, para nos falar de um projeto que a DG Lab teve imenso prazer em se associar, e que é sobre o arquivo digital e imaterial da Comenda, salvaguardar a história de gerações, combater a desertificação e recuperar a identidade local. Para falar então sobre este projeto, vamos ter connosco a doutora Sandra Chaves, licenciada em Ciências Históricas pela Universidade Portucalense Infante Dom Henrique, do Porto, e pós-graduada em Ciências Documentais, opção Arquivo, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Frequentou o programa de formação em Gestão Pública e o curso de Alta Direção da Administração Pública do INA. Iniciou a sua atividade profissional como técnica superior de arquivo em 94, no Arquivo Digital de Porto Alegre, onde desempenha desde 2005 as funções de chefe de divisão. Temos também, para nos falar sobre este projeto, o Dr. Ricardo Branco, doutorado em Química pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto em 2008, é especializado em Química Teórica e Computacional, tem desenvolvido a sua atividade profissional enquanto investigador científico da carreira na área da especialização Protein Engineering and Computational Molecular Design, em universidades nacionais e estrangeiras, incluindo a Universidade de Stuttgart, na Alemanha, a Universidade Nova de Lisboa e, mais recentemente, como perito na Agência de Execução Europeia da Investigação, REA, da Comissão Europeia, bem como da Fundação para a Ciência e Tecnologia em Portugal. E resta-me dar a palavra então aos colegas para nos falarem um bocadinho do que é que foi este projeto, ou melhor, o que é este projeto, o que é que se fez, enfim, passo a palavra então para Porto Alegre. Então, se calhar eu começo por dar as boas-vindas a todos, aos participantes que tiveram a ousadia de se juntar esta tarde connosco e saudar esta semana especial em que celebramos a Semana Internacional dos Arquivos, e é um prazer em particular por o nosso pequeno, eu chamo nano-arquivo, dadas as minhas contingências profissionais de químico, por ser um arquivo muito pequeno, mas que pode ser representativo daquilo que se pretende transmitir nesta sessão, também do ponto de vista pedagógico. Agradecer por isso mesmo o convite e a oportunidade que me dão. Eu não sei se vocês conseguirão fazer esse exercício, mas tanto eu como a doutora Sandra Chaves, apesar de estarmos a falar online, estamos, como vocês podem ver, na mesma sala. Aqui atrás de mim, no vosso lado esquerdo, está uma imagem de Porto Alegre, tirada de fotografia aérea, e é uma reprodução de uma fotografia que data de 1929, e a casa por onde estou a falar hoje tem um carinho especial para o arquivo digital da Comenda, porque no fundo é a nossa porta de entrada para o mundo, aqui neste Portugal profundo, a que chamamos tradicionalmente a partir de Leiria para dentro, não é? Portanto, estamos a falar de um território muito vasto, no qual esta pequena aldeia da Comenda é apenas representativa do potencial que estes arquivos, chamados arquivos da memória, podem ter, e eu saúdo também o acolhimento aqui da doutora Sandra Chaves, que está aqui ao meu lado, a acompanhar esta apresentação e que vai nos ajudar a compreender, do ponto de vista institucional, qual foi a gênese deste projeto
que nasceu em 2016, com uma ideia um pouco, como se diz atualmente, fora da caixa, de uma pequena ideia de um repositório de contributos de espólios dispersos da comunidade local. Portanto, estamos a falar de uma comunidade com 600 pessoas, poder integrar aquilo que é hoje, um arquivo com 200 contributos e mais de 4.000 documentos à sua guarda, que constituem o espólio, parcialmente já classificado e disponível online através da DigiLab, com a ajuda preciosa quer da Torre do Tombo, mas também aqui do Arquivo Distrital de Porto Alegre, que no fundo é a nossa porta de entrada para o mundo. E portanto esta feliz coincidência de estarmos aqui hoje reunidos e de eu ter conseguido fazer esta conferência convosco a partir da gênese deste projeto, voltando atrás a 2016. Portanto, o nosso desafio é um bocadinho mais lato, porque não temos os constrangimentos e as limitações que um arquivo, tradicionalmente, como nós o concebemos hoje, tem. No fundo, nós somos um arquivo digital, mas a nossa ação é muito mais ampla do que propriamente tratar dos temas arquivísticos. Não é? E o nosso foco são territórios de muito baixa densidade, nos quais esta aldeia da Comenda, que provavelmente vão ter dificuldade em encontrar no mapa, dada a sua dimensão e importância até hoje, não é? Conhecida, e a nossa ideia inicial, em 2016, foi tentarmos aproveitar algo que é conhecido como os arquivos da memória, ou seja, no fundo fazer um repositório dos espólios não classificados de pessoas comuns como nós, não é? E tentar dar-lhes uma narrativa a partir da qual pudesse ser recriada e recontada mas recontada a história desta pequena aldeia perdida no Alto Alentejo. Entretanto, passaram 9 anos e todo este trabalho de formiga foi sendo consolidado com imensas iniciativas, e eu hoje queria-vos apenas dar depois 3 exemplos, passando a palavra à doutora Sandra, que esteve na origem de um desses eventos, que foi um evento para nós mais marcante, e que deu origem a este pequeno volume que vocês veem, tem assim uma lombada mais grossa. Eu hoje, na prática, trouxe 2 livros pequeninos, um com uma lombada muito fina e um com uma lombada mais grossa. Este é um trabalho que foi o nosso trabalho seminal, o nosso trabalho de origem, que chama-se Comenda com Gente, e que conta um bocadinho aquilo que se pretende do nosso arquivo. E depois trouxe outro que vocês, arquivistas, conhecem muito bem, que é uma edição da Rita Almeida de Carvalho, da Fundação Manuel dos Santos, e que, no fundo, dá um enquadramento do que é um arquivo. E ela diz no início, e que eu passo a ler, diz que, segundo a lei portuguesa, um arquivo é apenas um conjunto de documentos produzidos por pessoas ou instituições no exercício da sua atividade. Mas depois secunda e diz, bem, mas de qualquer forma há conjuntos de documentos artificialmente reunidos que não é por isso que deixam de ser também uma coleção factícia, isto é, não é por isso que deixam de ser menos arquivo. Portanto, o nosso pequeno, eu chamei nano-arquivo, enquadra-se exatamente neste contexto daquilo que autores como o Peter Berg define como the history from below, ou seja, os arquivos e a história narrada por quem não tem voz. E o que nós temos feito durante este período todo, este período de 9 anos, para o ano celebramos o nosso 10º aniversário, esperemos conseguir fazer uma exposição retrospectiva também com o vosso acolhimento na Torre do Tombo, e convidar-vos a todos a participar. No fundo, o que nós temos feito é exatamente isso, ou seja, usar este espólio, que é uma coleção de documentação que cada uma das famílias contribuintes conseguiu reunir, e enquadrá-la
num contexto socioeconómico e cultural de uma determinada aldeia. Esta aldeia enquadra-se naquilo que chamamos as regiões ultraperiféricas rurais. São aldeias cuja densidade populacional é uma densidade populacional muito baixa. Estamos a falar de aldeias que têm um rácio de 10 habitantes por quilómetro quadrado, ou menos. No caso da Comenda tem menos, tem à volta de 6, o que dá uma dimensão de densidade populacional e do risco que isso comporta para que este património imaterial possa desaparecer muito facilmente. A partir do momento em que ele é fixado no nosso arquivo e a partir do momento em que ele é digitalizado com a parceria que foi estabelecida em 2016 e depois em 2018 com o protocolo de depósito que foi feito aqui no Arquivo Digital de Porto Alegre, essa salvaguarda é um valor e um bem comum para todos, porque já aconteceu casos, por exemplo, o ano passado tivemos um exemplo muito concreto e um pouco paradoxal de termos feito uma exposição a um dos fotógrafos da aldeia, em sua homenagem. Foi alguém que conseguiu guardar cerca de 2.000 negativos que retratam o último século da aldeia, das pessoas que precisavam de um bilhete de identidade, de uma certidão, de qualquer documento, ou das efemérides comuns, como os casamentos, os batizados, e a partir dela conseguimos perceber a história daquela aldeia, a ponto de uma destas famílias que não tinha acesso a essa fotografia, conseguiu redescobri-la, a fotografia do seu casamento, 50 anos depois de ter casado. Pensavam que a fotografia nem sequer existia. Portanto, isto dá-nos a dimensão da importância que estes repositórios têm para os locais. E nessa medida, estes arquivos da memória acabam por constituir-se eles próprios numa ligação muito mais pungente e muito mais válida para as próprias comunidades que não têm por hábito visitar arquivos e se calhar muito menos bibliotecas, não é? E portanto há uma ligação muito forte entre a questão identitária daquela comunidade e este arquivo como ponte para os arquivos nacionais, e a nossa ideia, depois eu falarei isso no final, é que este projeto se possa replicar nesta rede de arquivos privados, de forma a tornar visível partes da história destas comunidades que são invisíveis. Para vos dar uma ideia em termos de dimensão, nós estamos a falar de uma tarefa hercúlea, mas uma tarefa que tem uma expressão muito maior do que aquela que podemos imaginar. Segundo dados da Copérnico, que é uma agência que faz a monitorização via satélite destas regiões, e mesmo da Comissão Europeia, estamos a falar de uma área que, em termos de Portugal continental, que está nestas classificações de regiões ultraperiféricas de muito baixa densidade, os tais 10 habitantes por quilómetro quadrado. Estamos a falar, em termos de Portugal continental, de uma área correspondente a 60%. Não é? Se falarmos em termos europeus, e quando falamos em termos europeus, vamos desde Portugal até ao outro extremo oposto, até encontrarmos países tão longínquos como a Arménia, que é uma dos parceiros que quer estar envolvido neste projeto. Estamos a falar de uma percentagem que pode ir até aos 40% de regiões ultraperiféricas, ou pelo menos de muito baixa densidade. Portanto, percebemos que os arquivos nacionais não têm capacidade para conseguir dar resposta a este desafio, e percebemos que todos os dias, todos os meses, todos os anos, por razões de segregação, por razões de ostracismo, por razões de perseguição religiosa, ou até por guerra, como estamos a enfrentar neste momento, grande parte destes patrimónios dispersos se perdem e não há forma de os conseguir preservar. Portanto, a importância da ligação destas comunidades, por um lado, preservando a sua identidade própria e específica, mas por outro lado, tornando-as visíveis numa rede de microarquivos, pode ser uma feliz oportunidade para se conseguir salvaguardar grande parte do nosso património, não só nacional, mas europeu.
E, portanto, dito isto, o nosso objetivo último será que estas aldeias possam voltar a ter alguma parte da sua vida e da sua atividade social, económica, também como benefício desta coesão que nós tentamos recriar, ou pelo menos tentamos induzir. E o que é certo é que, para surpresa nossa, uma vez que as políticas locais não o têm conseguido fazer por ações de natalidade, essencialmente, o que é certo é que desde os anos 50 que o declínio tem sido vertiginoso, e ultimamente, nos últimos anos, tem-se começado a tentar inverter esta tendência e há migrações que se vão começando a fixar. Obviamente que não podemos associar apenas à questão cultural, que está subjacente, mas o que é certo é que essa ajuda tem sido valorizada pelas próprias comunidades que lá vivem. E, portanto, penso que é uma experiência, ainda que em balão de ensaio, numa pequena comunidade, que é como aquilo que normalmente eu digo a brincar, que por muito mal que aconteça, nada acontece causado por este pequeno arquivo, porque ele é insignificante, é uma gota no oceano. O que é certo é que ele ajuda as próprias comunidades a reunirem-se em torno dele próprio e a construírem ou a reconstruírem fatores importantes dessa coesão social e territorial que tanto urge fazer. Antes de passar a palavra à doutora Sandra, queria apenas dar nota da felicidade que foi ver que o título que foi escolhido para estas conversas abertas, dos arquivos acessíveis e os arquivos para todos, que no fundo é aquilo que eu tenho estado a descrever nos últimos minutos, foi muito oportuno, e daí uma felicidade na escolha do título, porque de facto os organizadores da direção da Torre do Tombo, quando me propuseram este título, eu ao princípio não percebi bem qual era a origem, mas depois percebi de onde é que ele tinha sido. Portanto, isto foi o título que foi dado a esta conferência advém de uma entrevista que o arquivo deu o ano passado à RTP Notícias, em 2024, e que tinha o título que eu subdividia em 3 pontos, que era salvaguardar a história de gerações, combater a desertificação, segundo ponto, e terceiro, recuperar a identidade local. E, de facto, ao fim destes 9 anos de trabalho e de algumas dezenas de eventos relacionados, o último dos quais aconteceu agora recentemente em março, no Conselho de Gavião, sobre umas jornadas organizadas com a nossa ajuda por colaboradores do arquivo nas primeiras jornadas de história local. Estes 3 pontos, quer a salvaguarda da história de gerações, quer o combate à desertificação, quer a recuperação da identidade local, são 3 desígnios maiores da nossa ação e que continuam a ser determinantes para o sucesso destas comunidades. E o que é facto é que, ao fim de uma década, praticamente uma década, nós já podemos fazer uma retrospectiva e tentar perceber qual é o impacto daquilo que é o nosso pequeno contributo. Eu venho de uma área científica um pouco diferente e, portanto, o meu pequeno contributo é apenas tentar motivar estes 200 colaboradores a fazerem aquilo que fazem e que pensavam que não conseguiam fazer, ou que já não conseguiam fazer. E, portanto, tem sido essa a aposta que foi feita e que eu acho que, quando lerem esta entrevista, que podem pesquisar online, com este título, perceberão aquilo que eu estou a dizer, e algumas das histórias que estou aqui a contar também acabam por estar detalhadas nessa grande reportagem que foi feita sobre o trabalho. Para terminar, talvez mencionar quais foram os pontos que, para mim, enquanto curador e responsável por esta iniciativa, foram mais marcantes e que nos dão mais orgulho face ao resultado. Já vos falei de uma, que foi esta edição em 2018. Esta edição foi apresentada inicialmente no Ano Europeu do Património Cultural, na Assembleia da República, e a partir dele foi feita uma exposição fotobiográfica, porque
Este trabalho reuniu 40 entrevistas, mais as suas árvores genealógicas, todas estas pessoas em colaboração com um colaborador nosso que vive nos Países Baixos e que está hoje também presente connosco, Miguel Porfírio, para além desses dois contributos, quer os das entrevistas, quer os das árvores genealógicas, que permitiram interligar todas estas pessoas, estamos a falar de cerca de 1000 pessoas que derivaram dessas 40 entrevistas e das gerações dos seus pais e dos seus avós, juntámos uma fotobiografia dos documentos que elas nos cederam para espólio do arquivo. E esse trabalho foi apresentado em 2019, no ano seguinte, numa exposição seminal aqui no Arquivo Distrital de Porto Alegre, e portanto talvez eu passasse agora a palavra à doutora Sandra, porque ela com maior propriedade. Foi um trabalho muito interessante, porque fazer às vezes trabalho em parceria com entidades especializadas, eu às vezes digo, em jeito de brincadeira, que fazermos o trabalho bem feito à primeira e escolhermos os parceiros certos é meio caminho andado para as coisas correrem bem e serem perenes. E eu acho que este é um dos exemplos felizes dessa nossa ideia com que o arquivo nasceu. E o que aconteceu nessa exposição é que, para além da exposição dos documentos que estavam no arquivo, o arquivo distrital desdobrou-se de uma forma exemplar num complemento documental dessa exposição que a tornou ainda mais impactante e ainda mais relevante para toda uma região, e que eu vou passar para que a doutora Sandra possa descrever de uma forma mais detalhada e do ponto de vista arquivístico. Boa tarde a todos. A parte que eu vou falar é a parte... A parte que eu vou falar é a parte em que o Arquivo Distrital teve intervenção em todo este projeto, portanto, como parceiro deste projeto, e todas as iniciativas realizadas nestes 9 anos. Começamos por um protocolo celebrado em 2018 e pela entrega dos primeiros documentos, um lote de imagens, ao Arquivo Distrital de Porto Alegre. Estas imagens foram acompanhadas pela descrição das mesmas, algumas ainda com enormes lacunas e falta de informação, o que nos levou a ter que fazer uma análise e uma seleção daquilo que iríamos disponibilizar. Este protocolo, portanto, em 2018, corresponde à entrega do primeiro lote de imagens e, ao mesmo tempo, assegura também o arquivo digital e material da comenda, autoriza-nos a expor e a dar à consulta toda a documentação. Portanto, a questão da comunicação destas fotografias está assegurada pelo próprio arquivo digital. Esta foi uma experiência diferente, uma experiência piloto de articulação entre um arquivo local, criado pelo interesse em descobrir e preservar a história local, e no qual nós disponibilizamos os documentos fotográficos que foram recolhidos então por essa equipa do arquivo digital e material da comenda e que foram digitalizados e que nos foram entregues para podermos descrever e disponibilizar. Realço aqui o interesse e a disponibilidade da população, que o Dr. Ricardo já mencionou, quer na cedência das fotografias, quer na identificação das mesmas. É um trabalho de formiguinha, mas que é muito importante. Em termos do nosso trabalho, nós fizemos a descrição e a integração destas imagens na nossa base de dados. No Digitarc, fizemos os registros de descrição de acordo com a informação fornecida pelo ADIC. Eu vou pedir para desligarem os microfones, por favor. Obrigada. Fizemos a integração e a disponibilização dessas imagens de uma forma faseada,
tendo em conta os elementos informativos dos próprios documentos. E fizemos uma seleção de forma que essa informação fosse facilmente pesquisável e recuperável. E a experiência diz-nos que é um arquivo muito consultado online e as coisas estão a funcionar. Os registros descritivos foram elaborados por quem tem o conhecimento e a proximidade, ou seja, as pessoas da comenda, e que nos foram sendo chegados através do arquivo digital e material da comenda. Esta disponibilização das fotografias pressupõe alguns requisitos. A oferta por parte do proprietário, que é um trabalho que eu acho que foi divulgado e foi falado na comenda, de forma a que as pessoas sentissem confiança na entrega. E este é todo um trabalho feito pelos técnicos do arquivo digital e material da comenda. Portanto, a oferta por parte dos proprietários, a autorização para a sua divulgação, isto pressupõe direitos de imagem, a identificação e a descrição, realizada a maior parte das vezes através da conversa com os proprietários. Portanto, isto foi um registro que foi sendo feito aos bocadinhos, nem sempre logo de uma forma completa. E depois a digitalização, que também foi realizada por técnicos do ADIC, na DG Lab, e posteriormente então a entrega ao Arquivo Distrital de Porto Alegre, que entra nas fases que já foram mencionadas anteriormente, de descrição e disponibilização de informação. O arquivo está disponível no Digitarc. Mostro só aqui um exemplo, como acederem, se forem, está descrito como um fundo, arquivo digital e material da comenda, e está pesquisável no Digitarc. E pronto, entrando depois no fundo, vamos ter a descrição dos documentos e as respectivas imagens que lhe estão associadas. A questão das fotografias tem um realce muito grande e é muito atrativo para quem está a consultar, portanto isto vem enriquecer muito os nossos arquivos também. Além das descrições, outra iniciativa que tivemos em conjunto em 2019, já mencionada pelo Dr. Ricardo, foi a exposição. Esta exposição foi uma demonstração dos documentos fotográficos pertencentes ao ADIC, os documentos que estão publicados no livro Comenda com Gente. Este livro serviu de guião desta exposição, serviu-nos de base para a montagem e a programação de toda a exposição. E é uma exposição que continha também documentos do espólio do Arquivo de Porto Alegre, que estavam documentos relacionados com as pessoas ou com as histórias retratadas no livro, e que são, ao mesmo tempo, vêm complementar o arquivo digital da comenda e que são importantes para a história da comenda. Vou dar alguns exemplos. Foram feitas algumas relações, documentos onde se encontravam identificados os entrevistados, documentos que serviram de base à genealogia. Nós aqui pegamos no exemplo do autor do livro, mas só a título de exemplo, podia ser outra pessoa qualquer. Exemplos de documentos que complementam a genealogia, tais como testamentos e escrituras, que aqui selecionamos pertencentes a pessoas da comenda. Róis de confessados, livros de contribuição da 10ª, portanto, tudo relacionado com a comenda, relacionado com a história daquela localidade. Alguns dos documentos que estavam na exposição permitiram-nos relacionar o fundo do arquivo digital e material da comenda com os arquivos existentes no arquivo distrital. Temos aqui o exemplo, fizemos uma pesquisa no Digitarc e por este nome, José Carranca Brites, que é um dos nomes mencionados no livro, fizemos a pesquisa e recuperamos a sua fotografia do fundo do arquivo digital da comenda e recuperamos também o seu inventário obrigatório. Aqui... Posso falar, não? Eu tenho que ligar o som. Sim? Eu queria só aqui, uma vez que isto é uma conversa,
queria só dar uma nota breve sobre este ponto que está a ser realçado, sobre o retrato deste militar, José Carranca Brites, que me diz muito, porque é o meu bisavô, e que pertenceu ao corpo expedicionário da Primeira Grande Guerra. E ele acabou por não falecer lá, veio para cá e teve algumas sequelas dessa participação, mas o que é certo é que em dezembro passado participámos nos encontros e uma das pessoas que estava a fazer um inventário sobre os soldados que tombaram, penso eu, em Laon, na França, tinham interesse em fazer o levantamento dos soldados que tinham participado aqui da gestão do Teleco e em particular da Comenda. E a pessoa que estava a fazer esse estudo ficou deliciada por ter ali à mão um documento onde esta fotografia e a história deste soldado era fornecida com grande detalhe. Portanto, ficou dessa existência e dessa consulta do arquivo a expectativa de virmos a fazer uma apresentação na Comenda sobre os soldados que pertenceram ao primeiro corpo expedicionário e que resultou apenas e só da relação entre a disponibilidade deste espólio e o trabalho de levantamento que foi feito pelo arquivo em conjunto aqui com a sequência do que a Sandra Chaves estava a dizer. Aqui, pronto, em termos da recuperação, estamos a recuperar o inventário obrigatório, mas fomos um bocadinho mais além e conseguimos também o registro de nascimento do José Carranca Brites, o que nos permitiu fazer a ligação com a sua fotografia e aqui é muito interessante porque os nossos documentos também ganham um rosto, não é? A partir do momento em que temos um documento apenas manuscrito, mas que o associamos a uma fotografia e esse próprio documento ganha um rosto, não é? Aqui é o registro de nascimento do José Carranca Brites e aqui é só uma imagem para demonstrar o inventário orfanológico. Fomos um bocadinho mais à frente e conseguimos também, e estou só a dar exemplos daquilo que foi feito na exposição, aqui os documentos da Diamantina Nunes, que é a esposa do José Carranca Brites. E aqui temos o pedido de bilhete de identidade dela e temos o assento de nascimento. Aqui. Tenho aqui qualquer coisa. Bem. Pronto, aqui está um bocadinho demonstrado aqui o trabalho que foi feito. A exposição foi realizada nesta perspectiva, portanto, os documentos fotográficos relacionados com os documentos existentes no arquivo distrital e, portanto, foi um conjunto de, que eu acho que até com muita harmonia, entre as fotografias e os documentos. O que é que contamos de futuro? Continuar a nossa colaboração com o arquivo digital e material da Comenda, através do quê? Da disponibilização desta informação, podermos recolher mais fotografias, descrevê-las e disponibilizá-las e fazendo a respectiva divulgação deste espólio, que tem enriquecido também os nossos trabalhos e as nossas pesquisas e a nossa relação de documentos aqui no Arquivo Distrital de Porto Alegre. Passa a palavra. Então, sem perder tempo, eu só vos peço uma especial atenção para os dois próximos pontos dos marcos mais relevantes que nós identificamos no trabalho do arquivo, para este último slide da doutora Sandra, que ela preparou e que eu agradeço, na descrição de todo este processo de cooperação, e que estão no canto superior direito do vosso ecrã. Um deles que tem um logótipo do Clube Castelanense e o outro que tem também um outro logótipo
em que, está escrito que é o Digital and Immaterial Village Archives. Portanto, eu vou falar exatamente destes dois subprojetos que estamos a dar corpo, ou um deles já demos corpo, e que demonstram a relevância que um pequeno projeto destes, que à escala nacional dos arquivos nacionais não tem qualquer expressão, é uma coisa infinitesimal, pode ter para estas comunidades em si. E para além da exposição que já foi falada, e que vocês tiveram a oportunidade de ver qual é a dimensão e a profundidade até onde pode ir, com a inclusão de documentos que para a maioria das pessoas, em bom da verdade, dizer que obviamente que a diamantina que foi falada era a minha avó, não é? A minha bisavó, perdão, esta dimensão faz com que, como vocês podem ver, transforma um bocadinho aquela noção que nós temos dos arquivos documentais e faz com que eles ganhem uma nova expressão, quase como se fossem um acervo, um repositório de metadados, em que nós conseguimos ir da fotografia e trespassar uma série de documentos, desde escrituras, pedidos de bilhete de identidade, etc., etc., e conseguimos apanhar nesse aprofundamento da informação que está contida nestes arquivos, uma série de informação relevante, não para a grande história, mas para a história destas localidades, porque estas localidades depois centram-se neste conjunto de pessoas, nestas centenas de pessoas que ali viveram durante um século. O segundo exemplo que eu trouxe para esta apresentação é igualmente demonstrativo daquilo que pode ser feito e que foi feito pelo Arquivo Digital e Material da Comenda. A dada altura, neste trabalho de 2018, nestas entrevistas, foi-nos dito por um dos anciãos com maior idade, que tinha sido professor na escola local durante 40 anos, que teria existido uma associação cultural da qual ninguém mais tinha registro ou ouvido falar. Ele já tinha 93 anos, à data que deu a entrevista, e o arquivo ficou com essa informação, reteve essa informação, e essa informação foi publicada nesta obra de 2018. Mas pouco se sabia de que tipo de associação cultural tinha sido. Sabia-se a origem, sabia-se inclusive que familiares meus tinham estado na gênese e na direção dessa associação, mas mais ninguém tinha registro. O que é certo é que passaram 3 anos e depois de muita investida no arquivo distrital e noutros arquivos, nas conservatórias, não se conseguia encontrar nenhum fundo documental que pudesse confirmar a existência em tempos, estamos a falar de 1950, dessa tal associação. Até que, em desespero de causa e em conversas múltiplas com a doutora Sandra Chaves, percebemos que a nossa última tábua de salvação poderia estar, e a chave do problema poderia estar nos arquivos, no espólio dos arquivos do Ministério da Administração Interna, nomeadamente dos governos civis, cuja guarda tinha sido delegada aos arquivos distritais. E essa era a nossa última chance de podermos atestar se realmente aquela associação, uma vez que tinha sido constituída, se teria algum documento que comprovasse a sua existência. E para nossa grande surpresa, e depois de muitas diatribes em torno da consulta do espólio dos governos civis, porque entretanto eles não tinham, a competência não tinha passado para os arquivos distritais e, portanto, o acesso a esses espólios carecia da autorização da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o que foi algo que nos levou seguramente uns 2 anos até conseguirmos esse acesso. Surpresa, ou talvez não, quando um investigador contratado no âmbito de um projeto de investigação da Secretaria-Geral se disponibilizou a vir cá connosco aceder ao conteúdo, tínhamos à nossa disposição uma perfeita pérola em que tínhamos toda a documentação e tramitação
de legalização dessa associação, que de facto existia, ainda com o carimbo de confidencialidade à data dos governos civis, e que nos permitiu, isto só para fazer uma história longa, uma história mais curta, nos permitiu reativá-la a partir de 2021 e hoje em dia o arquivo digital e material da Comenda, que não tem personalidade jurídica constituída, é parte desta associação que entretanto foi reativada com os órgãos sociais, porque à data havia unicamente 2 sócios fundadores vivos, dos quais os 2 morreram 6 meses depois, um morreu 6 meses, o outro morreu menos de um ano depois dessa, e que eram os necessários para cooptar novos associados. Portanto, esse projeto de investigação, se tivesse atrasado mais 6 meses, provavelmente hoje o arquivo continuava sem personalidade jurídica. Hoje em dia, tal qual como o desenho das mãos de Etcher, acaba por o arquivo ajudar a reativar uma associação que ele próprio descobriu e, portanto, é uma feliz coincidência hoje podermos dizer que pertencemos a uma associação, ou que somos parte de uma associação cultural legalmente constituída, que é o tal Clube Castelanense e que este ano celebrou no dia 28 de março, a altura em que os estatutos foram homologados, nesse processo, em 1950, faz este ano 75 anos, e no fundo é a nossa casa de abrigo atualmente, e todas as colaborações que temos mantido são também fruto dessa feliz coincidência de termos desenterrado esse património, dos quais numa aldeia só 2 pessoas que já não estão vivas, já não estão entre nós, é que se lembravam. Isto para dizer a importância destes pequenos nadas para uma comunidade tão pequena como a comunidade da Comenda. O último ponto, e para terminar, para não vos tomar mais o vosso tempo, esperando que estes exemplos sejam ilustrativos, é de facto uma perspectiva, não de balanço, como eu acabei de fazer com a doutora Sandra, mas uma perspectiva de futuro. Tendo em conta um projeto que estamos a delinear, em colaboração com várias entidades, a começar pela DG Lab e pela Torre do Tombo, enquanto parceiro seminal deste projeto, e que é o tal logótipo da esquerda, do Digital and Immaterial Village Archives. O objetivo deste projeto, que é um projeto de cooperação a nível europeu, é abrir esta pequena prova de conceito, em forma de balão de ensaio, de uma pequena comunidade e tentar replicá-la em rede para realidades próximas da nossa, como é o caso em Portugal, no interior de Portugal, dos quais alguns municípios já mostraram interesse em participar, nomeadamente o município do Mogadouro, mas essencialmente de parceiros internacionais. Posso-vos dizer que quando foi feita a chamada de parceiros para participarem neste projeto, o qual está descrito, se vocês forem à página da Comissão Europeia, está descrito nos projetos de cooperação como a tradução em português será qualquer coisa como regresso às origens, back to the roots, roots back to the roots, é o nome do projeto em termos internacionais, como foi lançado o convite, e nesse convite internacional que foi feito aos países europeus que se poderiam candidatar, recebemos 30 pedidos de adesão, de cooperação, dos quais tiveram que ser selecionados 13. Entre eles vão de países tão longínquos como a Finlândia, a Arménia, a Espanha, Portugal, Polónia, e acho que não me falta nenhum. E, no fundo, o que eles pretendem é, tal como eu acabei de dizer, tentar replicar esta ligação a territórios de baixa densidade, mas não só. O objetivo também é enriquecer, como a doutora Sandra acabou de dizer, estes repositórios documentais, de forma a permitir, com as novas tecnologias e com os novos algoritmos, a permitir tirar partido dessas tecnologias para poder enriquecê-los, nomeadamente
muitas destes documentos, uma vez que são documentos que não são classificados, a priori, encontram-se desfalcados de muita informação. Ou seja, numa fotografia coletiva, nós temos informação de uma ou duas pessoas que nela participam, e normalmente é quem nos cede esse documento. Toda a informação dos restantes participantes, das restantes personagens, é-nos vedada por falta de informação. No entanto, à medida que o arquivo vai sendo enriquecido, essa informação vai sendo redundante, porque há outros documentos onde personagens que estão caracterizadas aparecem que nos ajudam a compreender documentos que não estão classificados. Portanto, essas tecnologias de reconhecimento facial e de interligação entre documentação de um dado contexto é muito importante e esse parceiro finlandês, que é uma universidade, portanto um centro de investigação, o que pretende é exatamente isso, ou seja, é testar como é que algoritmos de reconhecimento e de inteligência artificial podem colaborar para conseguirem dar conteúdo aos buracos que estas coleções privadas normalmente apresentam, e a nossa não é exceção. Portanto, todos estes trabalhos de investigação, quer do ponto de vista académico, quer no potencial que comportam do ponto de vista da coesão social e territorial das populações, quer seja das que nela ainda vivam, daqueles que tenham raízes, ou das pessoas que se vão fixar nesses territórios, e começamos a ter não só de imigrantes, mas também de migrantes dentro do país que, por uma segunda casa, se fixam nesses territórios durante o período da reforma, permitindo-lhes a eles, à chegada, terem à sua disposição, como está acontecendo neste momento com a Comenda, um contributo enorme para que eles possam enculturar nesse ambiente local. E isso tem sido um teste muito bem acolhido e do qual já começamos a colher alguns frutos com os quais gostávamos de partilhar convosco. E, portanto, dei-vos 3 exemplos de como é que um arquivo, um nanoarquivo, dentro da rede portuguesa de arquivos, pode nascer, pode ser alimentado e pode gerar retorno, sem ter o peso que normalmente os arquivos centrais têm do ponto de vista da falta de recursos humanos, que tornam o tratamento destes arquivos muito complexo, pela sua falta de relevância a nível nacional e pela sua, muitas das vezes, falta de informação do ponto de vista do espólio em si. Não vem suficientemente caracterizado. E esta ajuda que nós estamos a ter e que estamos a prestar acaba por colmatar essas limitações e, portanto, em termos de resumo, e para terminar, devolvendo a voz à doutora Sandra, dizer que este arquivo pretende dar voz e centralidade e uma certa identidade e sentimento de pertença a uma comunidade, no fundo, centrando o seu valor patrimonial numa coisa que a comunidade europeia valoriza bastante, que são as human-centered stories, portanto, histórias centradas nas pessoas, não é? E dar-lhes um contexto das quais elas possam sentir-se parte e, portanto, criar ou recriar a identidade, preservando a sua identidade e recriando as suas origens, muitas delas segunda, terceira geração, algumas delas até que vivem fora. Por exemplo, o caso desse nosso colaborador que nos está a seguir a partir da Holanda, é um caso desses. Toda a sua família paterna é originária desta pequena aldeia, ele já não vive lá, mas todo este trabalho permite-lhe continuar a ter as suas raízes lá bem vivas, com toda esta riqueza patrimonial que ele se orgulha e que pode partilhá-la onde quer que esteja. E, portanto, como dizia o recentemente falecido Eduardo Gageiro, não é?
que tinha esse mote, que era as pessoas, sobretudo as pessoas, não é? E o nosso foco é exatamente esse, ou seja, sobretudo olhar para as pessoas e para a riqueza que elas muitas vezes nem sequer dão esse valor, porque são documentos que se perdem no tempo e ficam fechados nos baús, mas obrigá-las ou convencê-las a partilhar esses pequenos espólios que, cozidos entre eles, nos permitem recriar histórias tão picarescas e tão interessantes como estas que vos acabo de relatar a título de exemplo. E penso que era esta essencialmente aquilo que vos queria transmitir hoje, agradecendo mais uma vez o generoso convite para estar aqui a celebrar com todos esta Semana Internacional dos Arquivos e podermos assim também dar um pequeno contributo daquilo que tem sido um grande investimento que eu sei, pessoal, da DG Lab e da Torre do Tombo, na pessoa da doutora Anabela Ribeiro e do diretor Luís Santos, a quem eu muito agradeço esta confiança e esta dedicação que nos tem permitido fazer um caminho, eu acho que cria semente. E muito obrigada pela vossa atenção. Vou passar agora à doutora Sandra, só para acabar, e eu agradeço a vossa presença. Obrigado. Eu não tenho mais nada a acrescentar, acho que está tudo dito. Muito obrigada pelo convite e espero que tenha sido do vosso interesse. Obrigada. Depois de ouvirmos o doutor Ricardo e a doutora Sandra, acho que eu fico quase sem palavras, porque queria dar aqui a minha palavra de agradecimento muito especial ao doutor Ricardo pelo seu trabalho, e efetivamente as pessoas fazem a diferença e o doutor Ricardo Branco faz a diferença. E este arquivo, o ADIC, deve-se de facto ao seu empenho, aliás, sente-se isso, não é? Na sua forma de nos comunicar, enfim, todo este trabalho, e só me resta dar os parabéns e desejar muitas felicidades para o novo projeto. E dizer-lhe também que hoje aqui na DG Lab tivemos uma reunião com o responsável das Relações Internacionais do Arquivo Nacional da Hungria, e que hoje mesmo falávamos do seu projeto, e ele é mais um dos países interessados em conhecer e se calhar aderir, penso que já não virá a tempo, não sei, ao novo projeto. Por isso, eu penso que esta é uma boa prática. Sabemos também que temos algumas limitações por parte dos serviços dependentes da DG Lab, mas acho que este foi um bom exemplo de trabalho feito pela doutora Sandra. E por isso também dar aqui uma última palavra de agradecimento pelo empenho e dedicação da doutora Sandra, do doutor Rui, e que fizeram também um excelente trabalho. Muito obrigada a todos, ficamos todos enriquecidos com esta apresentação. Gostaria de saber se há alguém da assistência. Sim? Sim, então, damos aqui a palavra à doutora Cidália para nos colocar então uma questão. Dás aí som. Sim, doutora Cidália, pode colocar a sua questão, por favor? Já está o microfone ligado. Muito boa tarde. Eu venho, em primeiro lugar, dar os parabéns à DG Lab por estas iniciativas. Já estive convosco na segunda-feira e é com muito gosto que estou aqui. O Dr. Ricardo Branco já não se lembra a mim, obviamente, porque já foi há muitos anos que nós trabalhamos, e esta questão dos governos civis é uma questão que me é muito cara, não é?
e fiz questão de estar a ver ver este projeto e estar aqui, porque foi, e agora fico mais contente ainda porque houve desenvolvimento e tenho estado a acompanhar, e lembro-me perfeitamente dessa pesquisa que demorou, não me recordava quantos anos, mas eu lembro-me que nós tivemos um tempo sem nos deslocarmos, porque aos respectivos arquivos distritais, porque a própria Secretaria-Geral achava que iríamos resolver esta questão mais célere. Quando vimos que não conseguimos, começamos nós a fazer a deslocação aos arquivos. E Porto Alegre tem sido um exemplo muito simpático, porque temos partilhado vários projetos em Porto Alegre, nomeadamente a Misericórdia, o livro que fizemos para a Misericórdia, e lembro perfeitamente do dia em que nós fomos a Porto Alegre, porque havia 2 clubes castelenses, eu lembro perfeitamente dessa situação. Portanto, não é uma questão, é só para dar os parabéns à DG Lab, portanto, por apoiar este projeto e por estas iniciativas, dizer que estamos disponíveis e que neste momento a nossa metodologia da Secretaria-Geral é efetivamente deslocarmos aos locais. Obviamente, como é muito, quando for muita documentação, nós temos de trazer, por enquanto, a documentação para Lisboa e digitalizamos e enviamos, as pessoas terão que se deslocar e queremos que este assunto se resolva tanto para os colegas dos arquivos distritais como para a Secretaria-Geral. Mas não podia deixar de deixar aqui uma palavra de enaltecimento a este projeto que eu lembro perfeitamente e mais uma vez parabéns. Muito obrigada, doutora Cidália. Ricardo. Bom, então, se... Ricardo, doutor Ricardo, quer. Então, doutor Ricardo, faça favor. Não, eu queria só cumprimentar a doutora Cidália, porque de facto já não a reconhecia só pelo nome, e foi uma feliz coincidência poder testemunhar em primeira mão essa epopeia que nos levou da Secretaria-Geral do MAI, a quem eu muito agradeço, porque foram exemplares também depois em toda... portanto, a documentação não teve que ser só disponibilizada, houve necessidade, neste caso em particular, de ela ser certificada, porque a questão que se levantava era como uma associação de 1950, à data da lei administrativa de 1940, não carecia de escritura pública dos estatutos. O organismo em Portugal, que é o RNPC, que no fundo outorga e que neste momento confere legalidade e o número de contribuinte, por exemplo, a uma organização como uma associação cultural, por demonstração de escritura pública, à data não existia. E, portanto, o que teve que acontecer foi que a Secretaria-Geral do MAI teve que atestar que aqueles documentos eram os estatutos originais, conforme estavam no processo, com selo branco, e foi graças a esse ato de certificação da documentação que o RNPC nos autorizou, excepcionalmente, a que uma associação que estava inativa há pelo menos 40 anos pudesse readquirir os seus estatutos originais, que ainda hoje, à data de hoje, são aqueles que estão em vigor. Portanto, vocês conseguem imaginar, aquilo é quase uma peça de arquivo, não é? Porque tem expressões que hoje em dia já não fazem qualquer sentido, como a proibição de se falar de questões religiosas, políticas nas reuniões e outras questões que no tempo da ditadura eram obrigatórias, não é? Tinham que vir nos estatutos, e foi a única forma de nós conseguirmos, com esses estatutos, legalizarmos e adquirirmos, por exemplo, o número de contribuinte, que ainda hoje não foram alterados, e portanto é muito feliz essa coincidência de estarmos aqui tantos anos depois a comprovar da importância que foi do trabalho conjunto, não só do Arquivo Distrital de Porto Alegre, obviamente, mas essencialmente da Secretaria-Geral neste particular, e eu queria vos agradecer publicamente esse trabalho, porque é nesta cooperação que se criam sinergias. E realmente se este projeto tem alguma coisa de valor, por muito pouco que seja, é exatamente em criar sinergias dessa cooperação em rede. E era a nota que eu queria deixar a vocês todos,
e em particular à Secretaria-Geral e à doutora Cidália Ferreira. Muito obrigado. Então, muito obrigado a todos pela disponibilidade, pela presença, em estarem aqui conosco e até breve, Dr. Ricardo e doutora Sandra e aos restantes também, espero que continuem conosco.